Bom dia a todos, a todas. Tenho uma grande alegria de dar continuidade aos seminários do projeto Viva Mulher Combate ao Feminicídio, que a Comissão da Mulher da ABA do Rio de Janeiro tem conduzido com muita alegria, a pedido, do Dr. Esdras, um tema extremamente importante. Nós acabamos de sair do mês de agosto, que é um mês emblemático de luta pelos direitos das mulheres, de proteção, de combate à violência, né? A gente chama de agosto lilás, para exatamente diferenciar esse mês, né, dos demais e ter esse foco, mas a verdade é que a gente precisa que todos os meses sejam meses de combate à violência, de luta pelos direitos das mulheres. E para sair um pouco desse foco que é a mulher em si, a gente precisa enxergar que a violência contra a mulher não é algo que afeta tão somente as mulheres, afeta todos, e em maneira especial as famílias dessas mulheres, né? Dados recentes do DIEESE, no relatório que foi divulgado esse ano, no mês de março, que tem o Dia Internacional da Mulher, apontam, por exemplo, que a maioria dos lares é chefiado por mulheres. E se você for fazer os recortes de raça e classe, são mulheres, na sua maioria, negras e com salários baixos. Então, o que acontece quando uma mulher negra, por exemplo, que são as maiores vítimas de feminicídio, morre? Com quem ficam os filhos? De que modo eles são assistidos pelo Estado? É uma tragédia que consegue ser ainda pior, que tem consequências que vão se desdobrando em questões muito graves que vulnerabilizam essas pessoas, essas famílias, e precisam sim ser discutidas e ser tratadas pelo Estado, pelas entidades, pelos profissionais. Então, o objetivo desse seminário, especificamente, é abordar os impactos da violência na família dessas mulheres e falar também sobre os órfãos do feminicídio, né? É importante que nós entendamos que o suporte precisa ser amplo, né? Para uma mulher sair de uma situação de violência, é sabido que ela precisa de um apoio, de uma rede que a fortaleça, que a encoraje, que faça com que efetivamente ela consiga sair desse ciclo. E quando essa mulher morre, né, quando chega-se ao ápice da violência, e infelizmente a gente vê números alarmantes em relação a isso, estamos cansados de falar essa triste constatação que o Brasil é um dos países que mais mata mulheres no mundo. A gente precisa olhar para esse passivo que fica, muito além da indignação, que é natural e óbvia, e a gente precisa, sim, usar ela a nosso favor, usar essa nossa indignação como combustível de atitudes que vêm tentar, de algum modo, mitigar esses danos para essas famílias que ficaram aqui e, obviamente, tentar combater essa violência. E aí, só para fazer um recorte ainda mais específico, quando a gente fala que a violência contra a mulher ela afeta a família, ela afeta os filhos, eu faço questão de fazer menção a uma violência chamada de violência vicária, que foi objeto de um artigo maravilhoso da Vanessa Racon, e fala exatamente sobre isso. Muitas vezes, as crianças, os filhos dessas mulheres, são vítimas de violência, das mais variadas formas de violência, incluindo também manipulação, para que eles sejam ferramenta, meio de atingir as mulheres. O alvo da violência é a mulher. Então, esse vicário, porque é usado um substituto para se atingir o alvo final. Então, a gente precisa também parar para avaliar
de que forma essas crianças têm sofrido, esses filhos têm sofrido, não apenas ao presenciar as violências, e a gente sabe, já está cansado de falar do caráter transgeracional da violência, a nossa psicóloga aqui da comissão, ela sempre traz esse ponto, né? Existe uma tendência natural de se repetir um padrão que é familiar, seja na condição de vítima, seja na condição de agressor. Então, para que isso pare efetivamente, a gente precisa de uma atuação muito mais abrangente, uma conscientização muito mais firme e ampla de todos a respeito disso. Falar de combate à violência contra a mulher não é mimimi. Todos saem prejudicados desse cenário. Existem filhos que morrem para que mulheres morram em vida. É o chamado filicídio. Então, até que ponto essas crianças estão em segurança? A gente fala muito do melhor interesse da criança, e nesse sentido eu faço questão de chamar a atenção aqui para a necessidade urgente, já atrasada, da capacitação das varas de família contra a mulher. As varas de família precisam estar atentas, precisam ter comunicação com os juizados de violência doméstica, porque as violências que são praticadas contra as mulheres não são algo completamente desconectado da relação familiar ali de pais e filhos, de mães e filhos. Isso precisa estar no radar desses juízes para que essas crianças não continuem sendo não apenas usadas por agressores, mas também vítimas dessas violências. Então, o recado que eu queria trazer é justificando o tema que foi proposto para esse seminário específico, e eu tenho aqui a honra de anunciar que eu tenho convidadas muito atuantes, né, nessa temática, nesse recorte, e, em primeiro lugar, aqui eu faço questão também de agradecer a doutora Carolina Minsen, membro da nossa comissão, sempre presente, sempre atuante, e tenho certeza que fará uma mediação brilhante aqui, né? Então, eu gostaria muito de agradecer a doutora Marília Bolt, que tem o perfil Superação da Violência Doméstica, um instituto, ela é uma advogada especializada e tem uma atuação muito forte. É difícil alguém que estude essa área e não tenha ouvido falar da doutora Marília, né? Veio também eu tenho muita honra de anunciar a doutora Ana Patrícia Oliveira, que trabalha exatamente com essa questão de assistência, de políticas públicas, e que, aliás, vai ser tema específico do nosso próximo seminário. Então, esses assuntos, eles todos se interrelacionam. Então, muito obrigada, doutora Ana Patrícia, por ter aceitado o convite. Contaremos também com a presença da doutora Carla Shostak, que é presidente da Comissão Nacional do Direito das Crianças e dos Adolescentes, da ABA, da Associação Brasileira de Advogados. Então, eu tenho certeza que será um seminário muito proveitoso e que certamente vai ampliar a visão de quem tem ainda um conhecimento superficial sobre o combate à violência. Então, agradeço e passo a palavra agora à doutora Carolina Minsen, nossa mediadora. Bom dia. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer as palavras da minha presidente da Comissão da Mulher aqui do Rio de Janeiro, doutora Júlia, sempre atuante, fazendo um trabalho maravilhoso aqui na comissão, que está refletindo no país inteiro, né? Então, é um orgulho, é uma honra caminhar ao seu lado. Bom, fazer a mediação desse projeto de hoje vai ser muito fácil, né? Porque estar ao lado dessas mulheres incríveis, com histórias maravilhosas e militâncias e ativismos reais, me fazem ter esperança, né? A gente que atua aí no dia a dia e está não só desesperançada, mas muito ferida por tudo que a gente vê, por tudo que a gente testemunha, por tudo que a gente luta e muitas vezes se frustra,
precisa, né, dessas injeções de esperança, né? Principalmente as vítimas dessa realidade que a gente tem por todo o Brasil. Eu, às vezes, me refiro muito ao Rio de Janeiro, porque, infelizmente, em números, o Rio de Janeiro, apesar de um estado pequeno, ele apresenta sempre grandes números, infelizmente, mas é uma realidade brasileira, né? Não só carioca. Eu queria fazer uma reflexão que, quando eu puxei alguns projetos de lei, né, para trazer aqui para reflexão, para a gente saber também que não basta só a gente aprender, a gente precisa questionar, né? Aliás, faz parte, né, do aprendizado, o questionamento. O Brasil é um país com pungência legislativa, né? Existem leis, existem projetos de lei, mas no dia a dia a gente vê que a aplicabilidade deles é muito diferente da realidade que a gente gostaria ou da expectativa que a gente cria, né? E, além disso, uma coisa muito perceptiva, e aí a gente não sabe se isso está diretamente ligado à falta de representatividade feminina no nosso Congresso, mas fato é que, mesmo com um bom projeto de lei apresentado, mesmo cheios de boas intenções, as coisas ficam paradas. A tramitação nunca é colocada em prioridade. E aí, eu buscando esses projetos, existem projetos de lei de 2021 que já, de alguma forma, previam diretrizes, né, e programas de amparo para essas crianças vítimas, não do feminicídio, mas órfãos vítimas da Covid, que até hoje não foram aprovados. E aí, nessa escala, porque os projetos de lei vão sendo apensados, a gente tem projetos. Tem projeto de 2023, mas tem projetos de 2022 que já fala da proteção desses órfãos de feminicídio, mas até agora não foram aprovados. E por quê? Porque, infelizmente, isso não é prioridade para muita gente. É uma parcela esquecida, invisível. Então, trazendo essa reflexão, eu não vou me alongar, porque eu estou muito ansiosa para ouvir a fala dessas mulheres incríveis. Vou devolver a palavra para a nossa presidente, para começarem os trabalhos aqui nessa manhã. Doutora Marília, vou passar a palavra para a doutora diretamente. A palavra é sua. Obrigada, Carolina, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer aqui o convite da Júlia. Queria cumprimentar a Carolina, muito obrigada pela apresentação, pelo carinho. E queria cumprimentar a Ana Patrícia, que foi aqui nossa colega, né, minha parceira militante no Conselho dos Direitos das Mulheres no município do Rio de Janeiro. Então, nós já nos conhecemos de outras militâncias, de outras caminhadas árduas aí em prol das políticas públicas no município do Rio de Janeiro. Então, é um prazer dividir essa mesa aqui com ela. E, bom, gostaria de começar, vou pedir aqui para a nossa querida transmitir para a gente aqui, muito obrigada já por colocar meus slides, me apresentando de forma breve, né? Meu nome é Marília, fui vítima de violência doméstica, né? Eu acho que isso não é segredo. Me desculpe um pouco minha voz, ela está um pouco rouca, porque eu estou com uma crise alérgica, então se eu sumir um pouco da câmera foi por conta de algum imprevisto, mas eu rapidinho retorno. Fui vítima de violência doméstica, né? Isso também marcou a minha vida de uma certa forma e também me deu a oportunidade de fundar o Instituto Superação da Violência Doméstica. Me tornei mestre em Direito e Políticas Públicas pela Unirio, agora este ano, em março, e atuo aí em diversas frentes e organizações em prol da pauta aí da violência doméstica contra as mulheres. E esse tema, né, da violência doméstica na família e o papel da assistência qualificada da vítima é um tema também que me toca muito, que eu acho extremamente importante, e ainda temos poucos trabalhos científicos dentro dessa temática, né? A violência, o impacto da violência doméstica em relação a essas mulheres, essas meninas, já foi reconhecida pela OMS
como a violência como um problema de saúde pública, né? Não é um problema apenas... Antigamente, a violência doméstica ela era vista como um problema privado, né, entre particulares, então o Estado não se intrometia. E aí a gente vem vindo num trabalho, né, muito também da militância, levantamento dessas pautas, e foi reconhecido aí também pela OMS como um problema público também e de saúde pública, né? Então, e ela se destina de diversas formas, né? Ela pode ser tanto de forma direta, quando a violência ela é permeada diretamente àquela mulher, por exemplo, ou indireta, como a Júlia estava falando mais cedo, né? Quando atinge, por exemplo, os filhos tentando atingir, de certa forma, aquela mulher. Então, ou ainda quando você, por exemplo, você acaba tendo outros desdobramentos em virtude daquela violência sofrida, né? Por exemplo, num caso de estupro, por exemplo, uma DST contraída foi uma violência indireta que ela sofreu em virtude de uma violência direta, né? Então, também é tido dessa forma. E nós temos aí também a questão do que se pode ver, né? O fenômeno da violência, do que é visível e daquilo que também é invisível, que é a violência cultural e violência estrutural, com que essas vítimas acabam perpassando e acabam vivenciando. Muitas pessoas analisam, né, a violência apenas a física, né, quando na verdade a violência ela é física, psicológica, moral, institucional e outras tantas, né? E a violência ela não vem apenas do que a gente vê, né, nessas violências propriamente ditas, mas também de um sistema patriarcal, machista, misógino, racista, que estruturalmente repassam e continuam evoluindo de uma forma para que essa violência doméstica também ela continue ocorrendo, né? E aqui eu trouxe alguns exemplos dos abusos que são sofridos, e aqui eu queria citar Souza, que ela diz assim, os comportamentos inadequados e conflito conjugal podem colocar as crianças em situações de vulnerabilidade emocional, ocasionando um estado afetivo de ansiedade, de frustrações, estresse e de raiva despertados pela exposição e estes conflitos que não são adequadamente processados. Determinadas situações que podem ocasionar o surgimento de uma atitude de autorrecriminação, baixa estima, raiva e sentimentos de culpa, que ao longo do seu crescimento acabam indeferindo no processo de amadurecimento psicossocial. Então, a gente vê que as consequências da violência que a criança acaba vendo são várias, né? Não é apenas... e aqui eu gostaria já de colocar, né, uma frase que eu tenho, na verdade, uma certa abominação, né? A violência, ele é um ótimo pai, mas é um péssimo marido, né? Não existe a possibilidade de ser um ótimo pai se ele é abusador da sua suposta companheira, né? Porque não pode nem se dizer companheira uma pessoa que é abusiva. Então, não tem como essa criança não somatizar de alguma forma ou aprender de alguma forma esse comportamento abusivo. Fora as consequências pelo próprio sofrimento de ver a sua mãe naquela relação ou também de somatizar em seu próprio corpo a visibilidade da própria violência que ela mesma acaba observando. Aqui a gente tem uma outra manifestação que diz assim: as manifestações referentes às consequências das violências podem ser tardias na vida de quem a sofreu. Há forte correlação entre a violência física e as violências familiares e não familiares no futuro da pessoa, com maior propensão à vida criminosa, maior envolvimento com abuso de substâncias nocivas, associação com automutilação e comportamento suicida, somatização, cefaleia e dor pélvica crônica, ansiedade, depressão, distúrbios de personalidade como o borderline, dissociação e psicose, problemas nos relacionamentos interpessoais e vocacionais. Você vê que a violência, ela produz uma consequência gigante em diversas áreas, né? E aí,
não é uma questão apenas, né, e apenas aqui muitas aspas, né, porque o sofrimento visível já é muito grande, mas essas dores, né, e essas consequências, né, até para ter uma ideia, por exemplo, a gente está chegando em Outubro Rosa daqui a pouco, quantas mulheres que são abandonadas no tratamento de câncer, né, e tem estudos no Nordeste, em Pernambuco, na Federal de Pernambuco, que fez um estudo que 60% das mulheres com câncer de útero e de seio foram vítimas de violência doméstica ou estavam sendo vítimas de violência doméstica. Então, a gente vê como a mulher também somatiza essas próprias dores e essas próprias vivências, né? Aqui eu trouxe também a fala da Bill Hawkes, que ela diz assim: com frequência as crianças sofrem abuso quando tentam proteger a mãe que está sendo atacada por um companheiro ou marido, ou são emocionalmente afetadas por testemunhar a violência e abuso. Hoje mesmo eu estava vendo algumas notícias e, de repente, me deparo com uma notícia em BH, em que o pai foi dar um soco na direção da mãe, a mãe estava amamentando uma criança de 1 mês, e a criança recebeu o soco no lugar da mãe, que ela tentou se desviar e acabou pegando na criança. A criança está internada, foi transferida para um outro hospital, o pai fugiu com a outra filha de 2 anos. Então, como eu estava falando antes, né, não temos como falar de um bom pai quando a gente vê que esse pai provoca dores profundas nas mães dos seus filhos e também nos próprios filhos, que também podem ser violentados diretamente ou indiretamente diante das próprias violências. Então, é uma fala da Bill Hawkes que a gente vê no nosso dia a dia de trabalhos nessa questão. E aqui a gente tem a filha da Maria da Penha, que ela lançou esse livro, Sou Filha da Lei, Filha do Rei. E aqui eu coloquei um trecho, vou ver se eu consigo ler aqui, que ficou um pouco menor e a tela aqui ficou bem pequenininha, do que ela diz de algumas das situações que ela percebeu enquanto a sua própria identidade foi sendo formada. Ela que teve uma consciência muito mais tardia do que de fato tinha acontecido os fatos, ela só tomou conhecimento da violência doméstica que a mãe realmente vivia na sua não posso dizer totalidade, porque a gente vai sempre aprendendo um pouco mais e vai identificando mais, né? Mas ela fala que a Maria da Penha contou a ela quando ela lançou o livro Sobreviver e Posso Contar, que é um livro bem conhecido, através do qual também foi uma das provas levadas, né, para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e aí foi que ela tomou a consciência do que de fato tinha acontecido. Isso depois do rompimento, depois das 2 tentativas de feminicídio, enfim. Então, como é que foi para ela também crescer sem a presença do pai e, ao mesmo tempo, ter crescido vendo muitas violências, por mais que ela talvez não compreendia na sua grandeza, né, na sua profundidade, mas ela diz assim: com aproximadamente 17 anos, minha personalidade já tinha sido formada, tendo como base o contexto do medo, da baixa autoestima, da solidão e da rejeição. Esses sentimentos formam as minhas ações e reações com comportamentos de culpa, não merecimento, autopunição, episódios de ira e tensões no corpo físico, a ponto de desenvolver uma disfunção na articulação temporomandibular que ocasionava fortes dores de cabeça e desgastes dentário, e ainda a timidez em excesso, promovida pela grande carência emocional que me fazia não aceitar o toque ou tocar outras pessoas, porque pressentia que iria ser rejeitada em momento posterior. Autocomiseração. Tá tudo ok com a conexão, gente? Então tá. Autocomiseração, pena, né, de si mesmo, entre outros. Essas configurações da personalidade me levaram ao isolamento. Você vê que a exposição de tantas dores e de tantas questões fundiram na própria personalidade dela. Então, ela mesma, no seu livro, ela relata em vários trechos, várias dificuldades, né, por conta de todos esses problemas que ela acabou vivenciando por conta dessa violência. E, enfim, então, a gente vê as consequências na prática, né, na vida dela mesma.
E nós temos a teoria da aprendizagem social, que ela vê com que as crianças expostas à violência doméstica em suas famílias de origem estão mais propensas a se envolver em relações violentas durante a sua vida adulta. Nós temos dois tipos de comportamento. Nós temos aquele comportamento em que, por exemplo, o pai ele tem problema com álcool e aquele filho ele ou copia aquela atitude, porque aprendeu com o pai a agir dessa forma, mesmo talvez criticando na sua infância, ele acaba copiando, o que é, de uma certa forma, até de uma forma corriqueira, ou então um filho não bebe justamente porque aprendeu com o pai que aquilo não era um comportamento adequado, porque viu o pai bêbado e aí ele toma uma atitude. Mas as atitudes dos seres humanos têm muito reflexo com o que a gente vê em relação ao que os nossos pais viveram, o que os nossos pais fizeram. E aí o nosso parâmetro, né, de pessoas, de imagem, acaba sendo do nosso núcleo familiar normalmente. E a teoria da aprendizagem social, ela vai tocando nesse sentido, que a gente aprende a agir, né, de forma da cultura patriarcal, machista, misógina, racista, e a gente vai aprendendo esses comportamentos e adquirindo, né? E aí, essa teoria, ela é falada em diversos países, né? E aí, por exemplo, alguns estudos comprovam que casais jovens que testemunharam a violência entre os pais durante a infância reportam com mais frequência casos de vitimização de atos violentos recíprocos nas Filipinas. Também nos Estados Unidos são mais propensos a cometerem atos violentos quando adultos. E aí 68% das mulheres que reportaram terem presenciado agressões físicas sofridas em suas respectivas mães são mais propensas a tornarem vítimas de violência doméstica cometidas pelos seus respectivos parceiros. Então, vê que 68% das mulheres que se identificam como vítimas de violência conseguem identificar que visualizaram suas mães sofrendo violência doméstica, né? Eu acredito que o número aqui ele é muito superior, né? Eu tenho uma fala que eu costumo falar muito, é de que eu acredito que todas as mulheres já foram vítimas de violência doméstica, só não sabem. Porque a violência ela é muito mais ampla do que as pessoas pensam no relacionamento íntimo de afeto. Acho muito difícil um pai, uma mãe nunca ter xingado, humilhado os seus filhos, ou seu tio, seus primos, alguém da família, alguém dentro da mesma casa, ter cometido alguma forma de violência. Não estou falando de uma forma, nem todo mundo é relacionamento íntimo de afeto, mas a lei ela é muito mais ampla, né? E aí você vai aprendendo, de uma certa forma, a naturalizar e esse aprendizado social acaba realmente acontecendo. O Instituto Maria da Penha, junto com várias faculdades, algumas faculdades e outros institutos, fizeram uma pesquisa em 2016, e essa é uma parte do relatório que eles colocaram aqui. E aqui nessa tabela ele fala da exposição de mulher na infância à violência doméstica sofrida pela mãe. Então, em relação às capitais, 20% soube da agressão e 88% presenciaram a agressão. E aqui eles colocaram uma pesquisa, né, também em relação a cada estado, né? Essa pesquisa foi feita unicamente no Nordeste, dentro de um recorte específico de pessoas, mas você vê que 88% não apenas algumas só souberam da violência, mas a maioria esmagadora, 88,67% no Nordeste, acabaram presenciando a própria agressão. Então, aqui é um recorte de vítimas de violência doméstica que presenciaram a violência em relação às suas mães. E aí, ela aqui é num outro recorte dessa mesma pesquisa, a exposição dos filhos à violência sofrida pela mãe. Então, aqui é a mãe que narra, né? 55% presenciou as agressões. Então, 55% dos filhos presenciaram essa agressão. E 24% também foram agredidos, né? Eu acabei de falar do caso que aconteceu em BH. A violência ela pode ser direta, indireta, como a gente estava falando, mas aqui são 24% que foram diretamente atacados pela violência também do pai. E aí é uma forma que nós que atuamos também muito na vara de família, a gente acaba vendo, né, de que quando há uma violência, por exemplo, em relação a uma criança, né, um caso de estupro do genitor ou de um padrasto ou de alguém que for, normalmente também há uma violência
no relacionamento íntimo de afeto em relação àquela mãe ou àquela madrasta, né? Eu ainda não vi nenhum caso de uma violência que seja feita em relação à criança e que não tenha alguma violência em relação à sua parceira, né? Parceira, entre aspas. Só que elas mesmas não se percebem, né, dentro daquele relacionamento abusivo, porque elas acreditam que, como não foram agredidas fisicamente, então elas não vivem a violência doméstica, quando, na verdade, elas já sofrem violência psicológica, várias ameaças veladas, e elas, né, passam a mão romantizando aquelas ameaças. Então, aqui a gente acaba também vendo nessa pesquisa o quanto diretamente as crianças também sofrem a violência que a mãe sofre, mas as crianças também acabam sofrendo. E aí eu vejo que a porcentagem de visualizações, né? E aqui eu já vi também nesse cenário mães que esconderam dos seus filhos a violência, né? Colocavam maquiagem para tentar, né, não mostrar, porque o agressor não demonstrava na frente dessas crianças. E vi mães que, ao longo dos anos, acabaram falando, né, do que sofreram. Alguns viram e outros não viram. E os que não viram, eu vejo mães que acabaram mostrando ou escondendo. E aí eu vejo as atitudes, às vezes, dos próprios filhos, né, de, às vezes, não acreditar na mãe, porque a mãe tentou esconder do que aconteceu, e aí, muitas vezes, ficar contra a própria mãe, porque acabou ouvindo as histórias do pai de que a mãe não prestava, que a mãe é aquilo, que a mãe é aquele outro, e que estavam inventando histórias, tentando, né, difamar ou injuriar aquele pai. Então, a manipulação, né, a violência também psicológica em relação à criança também acontecendo muito, quando essa mãe também tenta esconder, tentando preservar ou cuidar dessa criança. Eu não sei qual é o caminho ainda mais certo, né? Falar, não falar, eu vejo consequências nos dois lados, né? Mas, de certa forma, a gente também escondeu, não sei se é o melhor caminho propriamente dito, né? Também não acho que tem que passar todas as informações, até por conta da idade, né? A criança também não precisa entender, não tem, às vezes, maturidade para entender todas as dimensões, mas também esconder, na minha opinião, acredito que também não seja o melhor caminho para as futuras relações, né? Eu acho que cada idade também tem que ser uma forma de se falar, eu acho que acompanhamento psicológico extremamente essencial. Mas, para além, eu acho que não carregou aqui Caiu. Consegue colocar de novo para mim o PPT? Saiu, acho que número 11 não foi. Mas o que eu ia falar é sobre, para além das consequências emocionais, né, para além das consequências morais que essa criança acaba sofrendo, violências tanto físicas quanto psicológicas, enfim, diretas ou indiretas, né, a gente também tem os casos dos órfãos dos feminicídios. Em 2019, nós tivemos 631 casos, 2021, 677, 2022, 699, e aí a gente só vai vendo esses números, infelizmente, crescendo. Marília, tem aumentado ou diminuído? Eu acredito que nenhum desses números sejam corretos, que, na verdade, tem muito mais, né, casos. Infelizmente, aqui a fonte é da segurança pública, e a tipificação também que é feita dentro desse espaço também não é uma forma absoluta e corriqueira, até porque quem investiga não é a DEAN, é a Delegacia Especializada de Homicídio, então a gente também tem uma perca aí muito grande. Calcula-se, né, a maioria das mulheres que foram mortas tinham de 18 a 44, então estavam em idade reprodutiva. Estima-se que em torno de 2.300 órfãos do feminicídio por ano ocorreram. E aqui eu trouxe alguns exemplos. Aqui foi da Kissela, e aí o fato é que ela tinha 32 anos, deixou 3 filhos órfãos. A enfermeira foi assassinada brutalmente após o árduo plantão de 7 horas. O crime aconteceu em 15 de setembro de 2021. Seu marido foi buscá-la na saída do trabalho, que se apresentava ser um dia normal, como qualquer outro, em que iria chegar em casa, encontrar os seus filhos. Porém, foi surpreendida dentro do veículo do seu marido e desferiu 8 facadas, executando o feminicídio. E quais foram as consequências, né, em relação a isso?
A mãe da Kissel, ela relata que ela era uma filha extremamente estudiosa, dedicada na sua profissão, almejava conforto para os seus filhos, sonhava com a casa própria, estava perto de concluir uma segunda graduação. A filha mais velha da vítima, Luana, recebeu notícias através de uma amiga que leu notícia do assassinato, ou seja, ela tomou conhecimento pela mídia social que a sua mãe tinha sido assassinada. Ela afirma que naquele momento ficou em choque e nunca gostou do padrasto. Nesse momento, relembrou episódios onde Gabriel teve atitudes agressivas nos desentendimentos com sua mãe, que ele sempre foi muito ciumento. Hoje, a filha mais velha passa por momentos muito difíceis após a perda da sua mãe e faz um uso de medicamentos controlados para lidar com as consequências psicológicas do feminicídio. Esse é um caso que foi publicado no livro Purificação, de 2021. Além da Luana, Kiki, como era, aqui tem um outro exemplo, como era carinhosamente chamada, Miguel, de 4 anos, que apesar de ainda ser a primeira infância, sente muita falta da mãe e lhe chama toda vez que se machuca em algum momento. Luan, o filho do meio, desde que ocorreu o crime, ele não comenta sobre, mas tem muitos episódios de choros, crise de ansiedade, pânico. Por esse motivo, a criança passou a se isolar em casa. Aqui são os outros 2 filhos, né? Ali a gente teve de uma filha e dos outros 2 filhos, quais foram as consequências. Aqui a gente tem um outro caso, que aí nesse caso aconteceu no Distrito Federal em 71, e aí no mesmo livro ela fala das consequências 28 anos depois, né? A mãe diz que perdoou, nesse caso a filha foi assassinada e logo em seguida ele também se matou. O que é muito também acontece muito é uma palavra forte, né? Mas em vários casos acontecem isso, né? Eles ou tentam tentam se suicidar ou efetivam suicídio, né? Após a tentativa. E aqui a mãe parece que já faleceu nesse relato, a mãe da filha, né? Que sofreu feminicídio, mas o pai não perdoou até hoje. Ele diz que é impossível perdoar alguém que mata uma outra mulher e depois comete suicídio. E ele ainda se emociona, né, depois de 28 anos, falando que era uma menina muito legal, a sua filha. Teve um outro relacionamento, né, e aí nasceu uma outra menina e que não conheceu a irmã, e aí todos identificam como se ela tem uma personalidade muito parecida com a irmã. Então, também eles conseguem tentar, né, superar de alguma forma, lidando com essa dor depois de 28 anos, se consolando com uma outra que seria meio-irmã deste caso. Esse caso aqui é um que eu particularmente atendi. A vítima procurou a delegacia da mulher aqui no município do Rio de Janeiro. Ele foi junto com ela na delegacia, ele não foi preso em flagrante. 30 minutos depois, a delegacia, depois de fazer o registro, manda para casa os 2 e ele comete o feminicídio. Deixa 2 filhas menores de idade, e a filha mais velha tem o sonho hoje de ser delegada. Por que será que ela quer ser delegada? Porque ela não quer que aconteça com outras mulheres aquilo que sofreu com ela. Hoje ela não está cursando direito, ela está cursando RH, embora a vontade, o desejo ainda seja de se tornar uma delegada, por dificuldade financeira, né? Hoje ela está morando no Ceará, né? Não vou falar, né, a cidade para também não me identificar tanto. A outra irmã continua aqui ainda no Rio de Janeiro, está fazendo o Enem agora, estudando para o Enem esse ano. As 2 fazem tratamento psicológico. A mais nova teve muitos problemas também, não queria tratamento psicológico logo no início. Enfim, então foram vários desdobramentos que esse feminicídio ocorreu. E olha que interessante, entre muitas aspas, né? Quem cuidou dessas 2 meninas foi uma tia que tinha fugido do Nordeste por conta de um relacionamento abusivo que tinha vivido, foi para o Rio de Janeiro, e aí quando chega no Rio de Janeiro, a irmã é morta por feminicídio.
E aí a gente vê uma violência estrutural também dentro de uma família, né? E aí ela teve que lidar com o próprio divórcio, com o próprio problema, a tia, né? A irmã do caso de feminicídio. Teve que lidar com o seu próprio gatilho, né? E aí ainda tem a perda de uma irmã. E aqui a gente tem um grande problema, né, que a gente não tem uma rede de saúde pública que atende a todas essas vítimas, né? Aqui no município do Rio de Janeiro a gente tem uma rede agora um pouco mais ampliada em cima do Cian Chiquinha Gonzaga, com 5 profissionais que estão atendendo, mas certamente também não dou conta de toda a necessidade de todos os casos de violência doméstica e dos órfãos de feminicídio, né? Falando aqui no município do Rio de Janeiro, a gente tem também um benefício assistencial, órfãos do feminicídio, que recebem um valor de R$500 por criança. Este valor é pago, então, para essas crianças para tentarem reconstruir as suas vidas, né? É um projeto aqui ainda piloto, mas que tem sido utilizado no município do Rio de Janeiro. Então, a gente ainda precisa melhorar muito a questão do amparo psicológico também dessas crianças. E é claro que também R$500 não resolve a vida também de ninguém. Ele é um auxílio, mas diante de um falecimento de uma mãe, das dores e dos gastos que isso também geram, é um valor ainda aquém do necessário. Eu queria trazer aqui a questão do dano existencial, que a professora Artenira ela vive falando. Ela também foi uma mulher vítima de violência doméstica, ela trabalha muito nesse meio jurídico, professora, pós-doutora, e ela fala sobre o dano existencial, o que muda na vida dessa mulher após a vítima de violência, né? Não pode fazer mais, por exemplo, se ela ficou incapacitada por conta da violência, ou ter que fazer diferente por conta da violência, ou ter que fazer o que não necessitava fazer antes. E aqui ela também fala desses casos em que as mulheres se tornam ativistas. A violência mudou o rumo da vida dessas mulheres, de uma forma até profissional. E aí teria direito também a esse dano existencial, porque para além de um dano moral, ela também sofreu com a sua própria existência, a condição de que ela vive, ela também foi alterada. Além das consequências também psicológicas e físicas, nós temos que lidar com as consequências jurídicas, né? Não basta sofrer tudo isso, ainda tem que sofrer muito mais as consequências jurídicas. A gente tem ali a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, que diz que o juiz vai assegurar o encaminhamento à assistência judiciária. Nós temos no artigo 11, inciso 5, que fala que os direitos a ela conferidos nesta lei, o serviço disponível, inclusive a assistência jurídica. E aí, no artigo 27, fala que os atos processuais cíveis e criminais deverá ser acompanhada de advogado. É garantido toda mulher a situação de violência doméstica, tanto assistência jurídica da Defensoria Pública ou de uma assistência judiciária gratuita. Aqui nós temos o artigo 201 do Código de Processo Penal, que ele fala sobre o direito da comunicação de todos os atos processuais. Mas se o juiz não faz a comunicação desses atos judiciais, quem poderia fazer? E aí nós temos os casos, né, no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, nós temos esses 3 casos brasileiros no Brasil, foi ou recomendado ou condenado, e o caso Campo Algodoneiro, que é o caso de feminicídio em relação ao México, que são paradigmáticos de como as convenções internacionais obrigam também a interpretação no Brasil, e aí a exigência de que os juízes também façam um controle de convencionalidade para além de constitucionalidade nos seus julgados. E aqui nós temos, eu não vou ler tudo porque meu tempo também já está se aproximando, né, de finalizar, mas eu não queria deixar de falar que o Brasil, no caso Favela Nova Brasília, na sua sentença, foi levado em consideração a falta de assistência à vítima que a própria vítima deixou de receber aos seus familiares. Então, o perito declarou que a vítima no processo penal brasileiro tem um posicionamento secundário e é tratado como mera testemunha, cerceando o acesso à investigação. Então, aqui diz que o direito dos familiares de participar
do processo, significa a possibilidade de apresentar sugestões, receber informações, anexar provas. Isso tudo não é feito efetivamente nos processos brasileiros. Então, aqui dentro desse caso, a gente tem também o selo, né, no sentido de que deveria existir esse tratamento dentro do processo penal. E aí a Lei Maria da Penha, ela trata, né, do papel de assistência jurídica às vítimas, né, e aí a gente tem várias nomenclaturas. Eu particularmente gosto muito dessa assistência jurídica às vítimas, porque eu acho que passa uma ideia um pouco mais profunda, né, ou assistência integral, enfim, tem vários nomes. A assistência qualificada ou defensor integral da vítima, ela não se confunde com a função de assistente da acusação. É necessário ver que os mecanismos de implementação de direitos humanos das mulheres voltado à implementação de defesa constitucional das vítimas. Eu, quando faço a procuração, eu coloco as duas funções. Eu vou atuar no processo da violência doméstica como assistente da vítima e assistente da acusação. Vou explicar à frente um pouco por quê, mas ela tem movimentos diferentes, né? Ela deriva da lei, a lei cria esse Instituto de Assistência Jurídica às Vítimas, a Lei Maria da Penha cria, é uma inovação legislativa, e ela busca uma assistência humanizada, evitando revitimizações, tanto das vítimas diretas e indiretas. E aqui eu trouxe um julgado, que gostaria também de agradecer aqui a Flávia Nascimento, que é a defensora pública responsável pela pauta de gênero na Defensoria aqui do Estado do Rio de Janeiro, e aqui nós temos um julgado sobre a interpretação da assistência judiciária no papel da assistência da vítima, né? Então é uma jurisprudência muito positiva, e aqui no Estado do Rio de Janeiro tem se aceito muito bem dentro do juizado de violência doméstica a aplicação no papel de assistência da vítima, né? Então, independente de prévio ativo no Ministério Público e da autoridade judicial, correta postura da Defensoria Pública em acompanhar a vítima, fazer perguntas em que entende sendo necessário. E aí, nós temos aí o Fonavide, né, que também tem a iniciativa 31 e 32, que mantém esse papel tanto no júri como também no juizado de violência doméstica familiar. Nós temos também o CONDEG, que é o Encontro dos Defensores, que também tem enunciado 6 e 7, que tratam também dessa temática. A questão, né, das medidas protetivas também, que nós precisamos solicitar, e é um dos papéis principais do papel de assistência da vítima. Então, encaminhar essa vítima ao atendimento psicossocial. Atender a vítima precisa ter um olhar multidisciplinar, não é só o direito que vai resolver a vida dessa mulher. Pelo contrário, a gente viu que as demandas são enormes, né? Em toda a questão psicossocial dessas mulheres. A assistência da acusação, ela faz perguntas na audiência, a assistente da vítima faz pedidos em prol das vítimas, né? Então, ela evita a revitimização. E por isso que eu, quando atuo, eu costumo colocar os dois papéis, porque às vezes, enquanto assistente da acusação, eu preciso fazer algumas perguntas, né, às testemunhas, e no papel de assistência da vítima, eu interrompo e peço para que seja respeitado a vítima, ou peço para que sejam colocadas as dores daquela mulher dentro daquele processo, para que ela possa realmente ter o seu direito de ser ouvido pela justiça. E aqui eu tinha colocado vários comportamentos das vítimas, né? Não vou falar aqui porque a gente já está se excedendo no tempo. Eu queria deixar frisado só que as inconsistências no relato das vítimas é natural. Uma hora ela vai falar de uma forma, numa outra momento ela pode falar de outra forma. Isso não significa que ela está mentindo, mas sim que ela não está em condições, ou que ela foi lembrando de coisas a posteriori, ou que ela vai deletando da sua memória como um mecanismo de defesa dos seus próprios sentimentos. Então, é necessário a gente ter uma ajuda a essa mulher, explicação de como o processo de justiça acontece, um suporte contínuo durante todo esse processo. Ela precisa ser ouvida, a justiça precisa ser rápida e proporcional ao dano. E, infelizmente, isso não é algo corriqueiro, né? E por isso o papel da assistência à vítima é extremamente necessário. Falando só sobre a perspectiva, né, do julgamento de gênero, que é uma perspectiva que a advocacia precisa estar atenta, que agora tem uma resolução
492, que obriga o julgamento com essa perspectiva, e também nos obriga a advogar numa perspectiva também de gênero. Não é mais uma faculdade, até porque o juiz pode extrair peças para que seja investigado para imputação de dano moral ao advogado que não atue nessa perspectiva, como também o juiz pode pedir para excluir uma peça processual em virtude da violência de gênero ou riscar partes da defesa ou da manifestação em relação a essa pauta. Então, aqui, realmente, para finalizar, é preciso cuidar. Para cuidar, é preciso olhar para além do que se vê. Não temos como cuidar de mulheres vítimas de violência ou de suas famílias apenas olhando para o ato em si, porque as consequências são muito maiores do que apenas os olhares jurídicos. Precisamos ter uma assistência à vítima, assistência aos familiares dessas vítimas, para além do direito. Precisamos de uma equipe multidisciplinar que possa cuidar dessas feridas, para que evite que essas mulheres realmente sejam cada vez mais sofredoras dessas violências e evitem sofrer ainda mais, porque o judiciário, por vezes, é utilizado como uma forma de revitimização, e nosso papel enquanto advogadas é evitar essa revitimização e tentar dar o maior suporte possível de forma acolhedora a essas vítimas. Queria agradecer aqui e agradecer a oportunidade a todos que estão me ouvindo. Muito obrigada, e qualquer coisa, estou também nas redes sociais ou da Superação, ou as minhas privadas, ficando à disposição também para eventual dúvida. Doutora Marília, obrigada. Foi uma aula. A gente precisaria aí de muito mais tempo, mas a gente, no ao vivo aqui, acaba tendo que dividir para as outras palestrantes, mas fica aí um recado, uma aula realmente com conteúdo essencial, muito importante, acho que para todos nós, né? Eu gosto de falar sempre isso. Quando a gente participa, idealiza, coordena, participa de algum projeto dentro das nossas áreas de militância, dentro não só da nossa advocacia, né, se tratando de advogadas, mas a gente está dando para a sociedade como um todo, não apenas para as mulheres, né? Muita gente fala assim, isso aí é para mulher, não, isso não é para mulher, isso é para a sociedade como um todo, até porque a gente já sabe que se não for todo mundo junto, não funciona, né? Então, aquele clichê dos juntos somos mais fortes, mas é exatamente isso, né? Sem estarmos juntos, sem estarmos na parceria, fica praticamente inviável. Eu fiz algumas anotações aqui da sua aula, vou deixar para a gente comentar um pouquinho no final, se der tempo para mediar, que eu vou, antes de passar a palavra para a doutora Ana Patrícia, que vai brindar a gente também com uma aula com certeza incrível, que eu estou ansiosa para assistir também. Eu queria dar as boas-vindas ao nosso presidente da Associação Brasileira de Advogados, que conseguiu, estava num compromisso, não tinha conseguido estar na abertura, mas ele falou que ia entrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo puxar ele aqui. Queria dar uma palavrinha para nós, que é uma pessoa que sempre, para nós todas, e que sempre apoiou os nossos projetos, sempre deu espaço. Não é novidade para ninguém que a Associação Brasileira de Advogados hoje tem maior parte do seu quadro formado por advogadas, presidentes das comissões, membros das comissões, diretoras, e sempre incentivadas, sempre motivadas pelo Dr. Esdras. Dr. Esdras, eu passo a palavra com muita honra e muito orgulho. Obrigada por abrilhantar aqui o nosso evento, estar presente aqui conosco, nos apoiando mais uma vez. Muito obrigado, doutora Carolina Nissen. Eu queria cumprimentar a nossa presidente, doutora Júlia Kerr, né? A Carolina, que hoje está aí atuando como mediadora, com muita competência, com muita maestria. Essa comissão que me enche de orgulho por ser uma comissão ativista dos direitos, da defesa dos direitos da mulher. Mas eu não posso deixar aqui, eu estava vendo aqui nos bastidores, a palestra maravilhosa da doutora Marília Bolt, né?
deu um show aí, uma aula. Queria cumprimentar a doutora Marília e também a doutora Ana Patrícia. Muito obrigado por estar participando desse projeto. Esse projeto que, na verdade, é um orgulho para a ABA, né? Quando nós propomos, discutimos com a presidência da Comissão da Mulher, estou cumprimentar também a doutora Carla Shostak, minha direta amiga, palestrante. Então, quando nós idealizamos esse projeto, foi imediatamente, né, acolhido pela comissão, doutora. Eu estou muito orgulhoso e vejo que todos os meses, foram já várias etapas, se discute um tema relevante, né? Um tema que vocês escolheram hoje, maravilhoso, que foi a importância da assistência às famílias das mulheres em situação de violência, né? E também dos órfãos, dos feminicídios, aqueles que sofrem muito. E não pode, essa situação não pode ser subestimada, né? Então, eu queria deixar minha palavra dizendo que a violência de gênero é um problema global que afeta não apenas, né, as vítimas diretas, mas também suas famílias, né, e as comunidades como um todo, né? Eu também penso que, nesse contexto, até destaco aqui a relevância desse apoio e como ele desempenha um papel crucial, né, na mitigação das consequências devastadoras desse tipo de violência, né? De início, eu queria dizer o seguinte, que é fundamental, é muito importante reconhecer que as vítimas, né, de violência doméstica, muitas vezes, elas enfrentam desafios complexos. Eu estava vendo aqui a palestra da doutora Marília e vi que também foi nesse sentido. E esses desafios complexos vão muito além, né, das agressões físicas ou psicológicas, né? Elas podem sofrer com isolamento social, né, a perda de sua independência financeira, traumas psicológicos, além de terem sua autoestima e autoconfiança profundamente, né, abaladas, né? Então, a assistência às mulheres, a ABA, quando eu vejo esse projeto, né, essa assistência às mulheres nessa situação, ela é vital para oferecer um suporte emocional, psicológico e até legal, necessário para que possam se recuperar e reconstruir suas vidas, né? Isso envolve, sem dúvida nenhuma, o acesso a abrigos seguros, que o governo precisa também se comprometer mais, né, com essa assistência, né? E uma série de providências que podem ser tomadas. Eu queria dizer também, para finalizar, que existem várias maneiras pelas quais a assistência pode ser fornecida a essas famílias e os órfãos do feminicídio, né? Os programas de apoio psicológico, terapêutico, que o governo precisa realmente oferecer, são essenciais para ajudar as crianças a lidar com o trauma e as emoções complexas que experimentam após a perda de suas mães, né? Então, tem muita coisa a falar, mas eu vou ficar por aqui, senão eu falo demais. Eu não sou palestrante, mas eu não posso me furtar de ter essa oportunidade de manifestar meu posicionamento pessoal, promover campanhas que abordem a importância do respeito mútuo, igualdade de gênero e prevenção da violência é fundamental para criar uma sociedade mais segura e compassiva. Então, eu queria parabenizar a todos vocês. Sei que na próxima
próximo evento, viu, doutora Júlia, doutora Carol, eu queria me inscrever como palestrante, né, para também participar desse projeto, que é um projeto que eu até falei com a Júlia quando conversamos pela primeira vez, é um projeto que eu desenvolvi quando era conselheiro nacional do Ministério Público, né, desenvolvi, eu era coordenador nacional da Estratégia Nacional de Segurança Pública, um projeto que envolveu o Ministério da Justiça, o CNMP e o CNJ. E quando eu lancei esse projeto de combate ao feminicídio, foi um sucesso total. E eu lembrei disso e vi que, olha, eu fiz isso há 3, 4 anos atrás. E agora, mais do que nunca, é necessário esse apoio, esse trabalho que vocês estão realizando é fantástico. Eu queria aproveitar, agradecer muito à Comissão da Mulher, a todas as suas integrantes, a presidente, a nossa incansável defensora das mulheres, que é a doutora Carolina Miffel, além dela ter essa peculiaridade de ser uma expert em direito médico, né, uma referência nacional, a gente vê que ela também se destaca na defesa dos direitos da mulher com aquele projeto Humaniza Adiante. Quer dizer, vocês estão de parabéns. Eu queria, mais uma vez, agradecer a presença de todos, a parabenizar e agradecer à Comissão da Mulher por ter acreditado nesse projeto, e vamos em frente. Muitíssimo obrigado, foi uma honra participar de mais essa etapa, e dar um beijo no coração de todas vocês aí, dizer que eu estou sempre à disposição. Tá? Vou devolver a palavra à doutora Carolina, que é a nossa mediadora mor, né? E um abraço aí na presidente e na Carlinha também, desculpa chamá-la de Carlinha, mas a doutora Carla Cambraia Sostak, que é a presidente da Comissão Nacional de Defesa das Crianças e dos Adolescentes da Associação Brasileira de Advogados. Obrigado. Doutora Carolina, com a palavra. Obrigada, doutora Esdras, pelo apoio de sempre, pelas palavras, pelos projetos, por ser um líder há tantos anos e sempre na vanguarda, né? Assim, é claro que a gente fala muito, a coisa caiu, né, na boca do povo, como se diz, né? Hoje todo mundo fala, existe sempre aquela moda, né? Porque às vezes temas viram moda, infelizmente, né? E pessoas chegam e vão embora e o problema continua, mas sai de moda, então para-se de falar, de lutar e de prosseguir na batalha pelos direitos e por aqueles vulneráveis que ficam pelo caminho, né? Então, eu tiro o meu chapéu e é uma honra conhecer pessoas que estão há anos não só idealizando, mas efetivamente atuando, né, com pautas tão relevantes e de pessoas e de partes da nossa sociedade que se tornam invisíveis, né, que se tornam dispensáveis, ou é aquela coisa da notícia, né? Sempre que sai alguma notícia, de ontem para hoje, recebi várias mensagens: você não vai se posicionar? Foi um médico que bateu na mulher dentro do carro, depois puxou os cabelos da mulher no elevador, o CRM do local já falou, e aí você não vai se pronunciar? As pessoas ficam no afã quando sai uma notícia, né? Vamos nos posicionar? Vamos falar sobre o assunto? Vamos. Mas aí depois, você vai lembrar que você me mandou mensagem para falar sobre o assunto que virou manchete? Ou você vai me ajudar a efetivamente criar um projeto lá naquele lugar para atender aquelas vítimas? Dos projetos que a comissão hoje toca, né, existe mais um muito especial que o Dr. Esdras também apoia, que através da aba da Presidência da Nacional de Direito Médico eu consigo levar aos tribunais de todo o Brasil, que é fazer a mediação para a conexão, né, entre Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e os tribunais, para levar a cirurgia plástica reconstrutiva para as mulheres e crianças vítimas de violência doméstica. E aí, há pouco tempo, estava no Nordeste.
Quando a gente acha que não, que já viu de tudo, né? Infelizmente, conversando em uma das presidências dos tribunais que eu pude visitar, uma das ocorrências de maior número lá é escalpelamento da vítima mulher. O agressor, não satisfeito pela violência, ele puxa pelos cabelos e arranca o couro cabeludo da vítima, para exatamente essa recuperação ser uma recuperação quase impossível, que deixe sequelas psicológicas, físicas, para o resto da vida dessa vítima. E lembro que quando, na reunião, a gente se olhava assim, meio... Nossa, realmente, quando a gente acha, né, que as coisas não podem piorar, elas podem. Então, por isso, a gente não só tem que lutar e conquistar, mas continuar defendendo o que se conquista, porque senão a gente dá passo para trás. Então, dito tudo isso, muito obrigada, doutor Esdras. Nossa presidente, vou passar a palavra rapidamente para a gente passar a palavra para a nossa segunda palestrante, doutora Ana Patrícia Oliveira, que vai brindar a gente com uma aula incrível. Queria agradecer o prestígio que o doutor Esdras sempre nos deu. Né? De fato, a gente só consegue fazer esse trabalho tendo o apoio das nossas lideranças, e eu fico muito feliz de estar no lugar que nos dá esse espaço e, mais do que isso, esse incentivo. Os nossos projetos são sempre apoiados por ele, pela instituição como um todo, e é por isso que estamos aqui. Temos feito, modéstia à parte, eventos com altíssimo nível. Então, esse é o intuito, e podem aguardar muito mais, porque, tendo incentivo e espaço, nós vamos seguir. Então, doutor Esdras, muito obrigada. Carol, volta a palavra para você. Doutora Ana Patrícia, sem mais delongas, a palavra é sua. Vou pedir para sair um pouco, porque eu tenho que ir para um outro evento agora, uma reunião com a nossa colega lá nos Estados Unidos, na Carolina do Sul. Então, um grande beijo para vocês, tudo de bom para vocês, e parabéns mais uma vez por esse excelente evento. Um grande abraço. Bom dia a todas, a todos. Queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Já que a gente vai falar de afeto, né? Agradecer especialmente ao doutor Esdras, presidente da Associação Brasileira de Advogados, pelas palavras muito carinhosas, muito afetuosas, né? Uma recepção calorosa, incrível. Agradecer a doutora Júlia, presidente da comissão, né, da Associação Brasileira dos Advogados. Agradecer a doutora Carolina por essa mediação dos assuntos aí de forma brilhante e majestosa. Agradecer por estar compartilhando esse espaço com a minha querida amiga Marília, doutora Marília, pessoa incansável, militante na pauta dos direitos, né, de defesa da mulher, que atua aí em várias frentes. Tive a oportunidade de conhecer Marília no Conselho de Direitos da Mulher aqui na cidade do Rio de Janeiro, e foi assim maravilhoso, foi ótimo, foi perfeito. Ela é uma pessoa que além de militar, né, pela causa, é uma pessoa extraordinária, uma profissional brilhante. Então, Marília, super gratidão de estar aqui com você, dividindo esse espaço. Mais uma vez, a gente está junto, podendo falar para o nosso público, podendo falar para as nossas, né? Podendo falar delas e com propriedade de falar delas. E agradecer também a doutora Carla pela oportunidade de estar aqui dividindo esse painel com vocês. Bom, eu acho que depois, né, desse brilhantismo todo das palavras da Marília, me permita aí, sem ser um pouco menos formal, né, no chamamento, né, no pronome de chamamento, porque é isso, a gente tem uma relação de amizade, então, para a gente é como se estivesse conversando na sala de estar, mas
eu acho que fica até um pouco difícil, né, a gente falar mais ainda desse assunto com essa belíssima explanação da Marília. Né? Eu me sinto assim contemplada de várias as formas e acho que a minha fala aqui ela vai se tornar muito mais um depoimento pessoal, de vida, de assistência, de acolhimento e de afeto para as mulheres vítimas, né, de violência doméstica e para os seus filhos, do que em si um arcabouço mais teórico, mais sólido, mais de pesquisa, né? Só para contextualizar um pouco, minha vida há 25 anos é formada, né, é criada por políticas públicas em todos os... já tive a oportunidade de trabalhar com todos os segmentos, sempre de populações, né, de parcelas da sociedade que estejam, né, em vulnerabilidade social. E nos últimos 2 anos eu fui agraciada de poder participar, de poder trabalhar e contribuir para as políticas públicas para as mulheres. Sou mãe, minha filha faz 20 anos agora, quinta-feira, e muitas dessas falas aqui, né, muito do que foi falado da questão do efeito reboque, né, da violência sofrida pelas mulheres, o efeito reboque para os seus filhos, eu... infelizmente ou felizmente, faço parte dessa estatística. Né? Também fui vítima de violência doméstica. E aí você pergunta, houve uma cura? Não sei. Mas eu acho que a cura é todo dia, a partir do momento que espaços como esses, que precisam, sim, obrigada à sociedade civil, por construir espaços como esses para que a gente possa falar para o mundo. Né? Acho que não pode ficar só a cargo do poder público, construir as políticas públicas. A sociedade civil ela tem que vir em conjunto para contribuir, para disseminar, para solidificar políticas públicas como estas. Bom, e aí, voltando ao centro da história, né? A questão do afeto ou da ausência, né, do acolhimento. Tudo começa, né, quando até a gente chegar no deslinde desse tema central, a gente vê que tudo começa na palavra afeto. E que, de alguma forma, esse afeto ele tem um binômio, porque quando a questão começa no afeto e termina na ausência dele, né? Acaba sendo um contraponto. A partir do momento que a mulher se envolve, né, numa relação de afeto, né, e com filho ou sem filho, ela espera que ela vai ter afeto, né, do seu par, entre aspas, e, na verdade, ela deixa por muitas vezes, ela se nega por muitas vezes de ter um afeto, de ser afetuosa com ela mesmo para ter afeto com aquele par, né? E ela está esperando receber a mesma coisa dele, na mesma proporção, em intensidades muito maiores. Porque essa carência desse afeto, né, dessa ternura, dessa relação harmoniosa que ela procura, por muitas das vezes, tem origem em algum momento lá do passado, da infância dela, da adolescência, enfim. E que ela acaba não encontrando, né? Esse par, além de ser cruel, ser ardiloso, ter atitudes dolorosas com ela, ele acaba criando nela uma dependência emocional a ponto dela não enxergar mais quem ela é realmente, né? E aí, Marília, você falou uma questão aqui, que a doutora Júlia também, né, falou nesse sentido, que é a questão de que esse assédio, essa violência, né, que as mulheres vivem dentro de um relacionamento, elas estão a reboque, né, na vida dos seus filhos.
por muitas das vezes a mulher, os filhos assistem, ou as mulheres não querem falar para os seus filhos, talvez em razão da idade, talvez entendendo que eles não vão entender, mas eu posso dizer para vocês que, por conhecimento de causa e no auxílio de algumas mulheres vítimas de violência doméstica, pode ser que a criança, dependendo da idade, ela não tenha... Você não consiga falar para ela com toda clareza, com toda a riqueza de detalhe que a gente conversa entre nós aqui, adultos, né? Mas a criança, ela sabe, da forma dela, ela entende. E por mais que seja doloroso, por mais que às vezes a gente não tenha nem a condição, nem a maturidade de conversar sobre isso com o filho, né? Mas é preciso que a gente, de alguma forma, demonstre a ele que o que está acontecendo, mas que a mamãe está lá tentando, de uma forma, proteger ele, independentemente do que possa vir a surgir, né? E aí, Marília, olha, eu vou me pegar muito na fala da Marília, tá? Me sinto confortável, para. E aí, Marília, quando você fala também da questão, você falou aqui da rede de saúde pública, né, integrada, que nós não temos isso hoje. Na verdade, acho que quando a gente fala de afeto, né, para o lado externo, a gente precisa de uma rede integrada de atendimento às mulheres, né, em todas as suas esferas. Precisa de ter políticas públicas de conscientização, de treinamento incessante. E aí o treinamento também de como atender, mas de como tratar as pessoas, né? Hoje, acho que desde a pandemia, o mundo ficou... As pessoas estão muito... não sei se o termo certo seria estressado, mas as pessoas estão muito imediatistas com as suas atitudes, com a recepção das informações. Então, acho que o que a gente está precisando é isso, de humanização, além de uma rede integrada, de humanização dessa rede integrada. Hoje você chega, recentemente, inclusive, acho que Marília até acompanhou essa história, eu, sem querer, acabei auxiliando, né, fazendo assistência de uma vizinha. A gente ainda estava, né, no Codim, Marília. Não sei se você se recorda dessa história. E, assim, essa garota, ela foi... Digo garota porque tem idade de ser um pouco mais velha do que minha filha, mas ela foi defenestrada desde o momento do que ela viveu dentro de casa, né, com então companheiro, até o momento que ela chegou na delegacia. Ela não teve acolhimento, ela não teve afeto de ninguém, ela escutou que ela tinha que desistir, que já não era a primeira vez que acontecia a ocorrência, a vizinhança dizendo que era um absurdo, ela, uma garota nova, se sujeitando a esse tipo de coisa. Não é isso que a vítima quer escutar. Não é esse tipo de apontamento que a vítima quer escutar naquele momento. Também não é, mas aí eu vou passar a mão na cabeça. Isso não te compete, né? Você passar ou não a mão na cabeça não te compete. Compete enquanto ser humano, enquanto pessoa. É você acolher aquela vítima da melhor forma possível. Dar o acalanto para ela poder acalmar de tudo que ela está vivendo naquele momento, né? E não dizer para ela que ela tem que largar o agressor. Gente, isso é patente, isso é óbvio, né? Isso é a medida inicial da história. E não, mas não é isso que ela precisa escutar naquele momento. Até porque ela está ameaçada, amedrontada, por muitas das vezes ela não tem ninguém mais naquele momento para acalentar ela, não tem uma família, a família da mesma forma aponta ela, porque sabe que ela já passa por essa violência há bastante tempo. Então, assim, família, se você ou você, transeunte, que encontrar com uma história dessa e mexer na colher, sim, porque é isso, a gente precisa mexer na colher, a gente não pode ficar silente, a gente não pode ser omisso
e deixar mais uma na estatística, sabe? Não é essa estatística que as mulheres precisam fazer parte. As mulheres precisam fazer parte das estatísticas que assumem cargos de liderança, das estatísticas de que percebem salário igual, né? Tem igualdade salarial, percebe que estão nas estatísticas de mulheres bem-sucedidas, é isso, né? Sucedidas tão bem quanto os homens, nesse mesmo patamar, né? Essas estatísticas que a gente precisa fazer parte, e não estatísticas negativas, estatísticas tristes que aparecem todos os dias na televisão e que não podem entrar na vala comum, porque é isso que a gente está vendo nas reportagens do dia a dia, uma vala comum. Todo dia aparece alguém, todo dia aparece uma reportagem de alguém que foi ver de alguma mulher que foi vítima de feminicídio, de tentativa, de lesão corporal, enfim, né? A gente não pode fazer parte dessa estatística. E aí eu volto a falar, espaços como esse são de suma importância. Projetos como este, parabenizo o projeto assim, imensamente. A gente precisa, sim, de projetos como esse, de espaços como esses, para poder falar, para alertar as nossas mulheres, para alertar as nossas de que é possível, sim, não viver nessa situação. E alertar a sociedade, né? Salvo engano, foi a doutora Júlia que falou que... desculpa, foi a doutora Carolina que falou que as atitudes, elas não, as atitudes de acolhimento, elas não devem ser somente, né, do poder público, e aí executivo, judiciário, ou o próprio legislativo, precisam fazer parte do dia a dia da sociedade, sim. Né? A gente precisa aclamar a sociedade, chamar a sociedade para a responsabilidade e dizer para elas que, sim, a gente precisa tratar as pessoas com afeto, a gente precisa acolher as pessoas na medida das dificuldades das pessoas. Né? A gente precisa entender que a gente não pode ser desrespeitoso com o próximo, né? E quando a gente fala de meter a colher assim, em briga de marido e mulher, eu não vou fazer porque eu não sei o que vai acontecer, porque ela vai voltar com ele, isso não é problema nosso, sabe? Eu acho que assim, a gente precisa ser responsável pelas nossas atitudes e precisa dormir com a cabeça tranquila no travesseiro de que a gente fez algo para ter um mundo melhor, para fazer do mundo melhor. Bom, eu acabo o entusiasmo e a emoção é tanta que a gente acaba se perdendo um pouco nos assuntos. Mas, enfim, voltando à história da questão do acolhimento integrado, né? Eu acho que a gente precisa, assim, desde o momento, né, da chegada da patrulha, né, dos policiais no local de onde está acontecendo a violência, até o momento em que essa vítima termina de fazer ou não uma ocorrência numa delegacia, a gente não percebe esse acolhimento. Né? Por mais que exista a Patrulha Maria da Penha, e aí, de repente, essa patrulha ela precisa ter uma ampliação, e aí eu estou falando aqui na questão da cidade do Rio de Janeiro, né? Ela precisa ter uma ampliação, de repente, no horário de atendimento dela, porque esses profissionais eles são mais humanizados no tratamento com as mulheres. Mas, dependendo do horário da ocorrência, e aí é isso, essas coisas geralmente acontecem à noite, né? São sempre na calada da noite que essas ocorrências acontecem. É aquela unidade policial que está ali fazendo a rota e ele chega para atender, e aí o sentimento que se tem é que ele gostaria que a ocorrência fosse algo diferente daquilo, porque ou já está acostumado, ou porque já viu, e aí começa a tratar a vítima de uma forma hostil que ela se sente até acuada. Será que ela vai continuar? Ou ela vai parar? Ela vai continuar com a ocorrência e chegar até a delegacia para fazer o boletim, ou ela vai parar por ali e dizer que não quer seguir com a ocorrência porque o tratamento está sendo tão hostil, de uma forma tão superficial, sem nenhum afeto, sem nenhum acolhimento, de uma forma tão fria,
Será que ela vai continuar, né? E aí, por que isso? Por que muitas mulheres não continuam? Né? Elas param a partir do momento que a unidade policial ela chega no local, ali os ânimos se acalmam, o brabo, né? Deixa, pelo menos por algum tempo, ele deixa de falar alto, ele deixa de gritar, ele deixa de bater. Aquilo ali, de repente, vai perdurar por algumas, 12, 24 horas. Vai depender do ânimo dele de maldade, né? O requinte dele de maldade. E aí ela desiste dali, ela não quer continuar. Quando acontece novamente que a unidade policial é chamada, eles praticamente falam para a gente assim, mas de novo, senhora. Então, acho que é por esse motivo que muitas mulheres não continuam. Mas uma palavra, né? Assim, um carinho, né? Não desistam, sigam, né? Que foi esse acolhimento que eu fiz da vizinha e que eu falei para ela, não desista, siga, né? Siga com ocorrência. O que você vai fazer? Você precisa proteger a sua integridade física. Você precisa proteger você e sua filha, que era um bebê de colo, né? Mas eu não tenho lugar onde ficar. Nós vamos pensar num lugar para você ficar. Mas eu não tenho família. A minha mãe me aponta, né? Então, assim, o início do afeto, né? A relação se iniciou com o afeto entre ela e aquela cara metade, né? Aquelas, né? Entendeu o que era o parceiro de vida, e terminou com várias questões, várias ocorrências de desafeto. E assim, isso é muito duro, né? Isso é muito duro para a gente, para as mulheres, até pela programação, né? Que a gente é formada, né? Por questões, acredito, não tenho conhecimento de causa, mas acredito que acho que a programação junto com uma questão fisiológica e incutem na cabeça da gente que a gente tem que estar sempre, né, naquela posição de mãezona, né, de recepção das coisas que acontecem, da gente conseguir entender, né? E não é bem isso. A gente pode entender, sim, a partir do momento que essas atitudes alheias, atitudes que não são nossas, elas não ofendem a gente, elas não violentam a gente, né? Doutora, ou doutoras, na verdade, ou não, né? E doutoras. Acho que... não sei se a minha fala foi a contento, se era essa a perspectiva, mas é isso, fiquei nervosa com toda a fala da doutora Marília, e contemplada, é claro, repito e dizer, contemplada. Acho que não advogo na área, né? Mas assim, me coloco no lugar de ajuda, me coloco no lugar de recepção das parcelas consideradas como menos favorecidas ou vitimizadas socialmente, ou as parcelas, como gostam de falar, que eu discordo veemente, que são as minorias. Assim, nós não somos minorias, né? Nós mulheres somos 67%, esse número não mudou, somos 67%, né, nesse país, somada à população negra, então nós não somos minorias aí, como gostam de falar. Mas é isso, acho que, sem mais delongas, até não sei quanto tempo eu passei, mas para não ultrapassar o tempo aí das senhoras e do público que está assistindo, eu queria mais uma vez agradecer imensamente o convite, a oportunidade de estar aqui falando para vocês, com vocês. Me coloco à disposição para a gente falar de políticas públicas, para a gente falar de ética, para a gente falar de integridade, e para a gente falar de respeito e direitos humanos, que eu acho que os assuntos estão todos interligados. Estou disponível nas redes sociais e muito obrigada. Obrigada, doutora. Obrigada pela fala, obrigada pela
pela empatia, né, pelo afeto, por tudo que você colocou aqui para nós. É sempre enriquecedor ouvir as experiências, ouvir quem está aí no campo de batalha com a gente, né? Por conta do nosso tempo apertado, eu vou passar a palavra para minha querida que eu não vejo há tanto tempo, doutora Carla Shostak. A palavra é sua. Obrigada por estar aqui, por abrilhantar nosso evento. Obrigada pela sua luta, pela sua batalha diária aí com a gente, pela sua parceria. Estou doida para ouvir as suas palavras. O palco é seu. Oi, bom dia a todas e a todos aqui que nos assistem. Muito obrigada, doutora Carolina, pelas palavras. Parabéns à Comissão da Mulher da ABA do Rio de Janeiro e as palestrantes, coordenadoras, né, por esse excelente projeto. Parabéns, doutora Marília e doutora Ana Patrícia. Eu peço desculpas pelo barulho externo. Eu estou aqui no ginásio, eu vim trazer a minha filha para uma aula experimental e acabei confirmando a aula no mesmo horário do evento. Peço desculpas, mas pelo menos consegui vir participar. Então, eu vou falar sobre o quanto as crianças são impactadas pela violência doméstica, né? A gente tem que saber, lembrar sempre que a violência doméstica ela é cíclica, né? Então começa com aquelas pequenas brigas, vai aumentando a tensão, até que chega a violência mais severa. Então, assim, é importante que a mulher sempre saiba identificar se ela está nessa violência, tá? É importante a gente reconhecer se a gente está ou não nessa violência. E eu trago um caso real, né? Eu vou omitir os nomes, né, dos envolvidos, mas eu vou chamar a mulher esta de Ana, né? Então, assim, Ana, quando ela era criança, ela vivia numa relação turbulenta na sua casa. Ela via o pai fazer violência psicológica, violência patrimonial com a mãe, né? E a mãe da Ana também fazia alienação parental com os filhos, né? Ela falava mal da sogra dela, né? Eles tinham pouquíssimo contato com a família do pai. Então, assim, tudo foi acumulando, né? Ana foi normalizando essa situação, tá? Quando os pais dela brigavam e ele arrumava as malas, ele dizia que ia embora, a mãe da Ana chorava, não deixava ele ir embora, né? Porque, né, naquela época, né, por toda a questão do paternalismo, do patriarcado, né? O avô da Ana não permitia que a mãe da Ana se divorciasse, né? Porque ela não tinha uma renda. Então, ele até, inclusive, dizia que ele ia se matar. O avô dizia que ia se matar caso a mãe da Ana se divorciasse. E a mãe da Ana acabou se divorciando quando a Ana já tinha 23 anos, né? E Ana casou com 32. Aí, aos poucos, ela também começou a ver, né, e sofrer também violência psicológica patrimonial. Só que ela achava isso normal, porque é a questão do ambiente onde a pessoa vive, né? Então a gente sempre diz que homens e mulheres que hoje estão numa situação de violência, porque eles já passaram na sua infância por uma situação de violência, então para eles aquilo é normal, né? Ainda bem que hoje temos a Lei Maria da Penha, né? E aí temos obrigação de esclarecer, porque a Ana, ela é advogada, e a Ana se formou em 2000, e naquela época não se falava em violência contra a mulher, né? Assim como se fala hoje. Então, Ana, ela tomou conhecimento da Lei Maria da Penha somente em 2018, quando ela estava estudando para concurso, porque para Ana, a violência contra a mulher era só aquela mulher com olho roxo, com o braço quebrado. Então, quando ela se deu conta que ela passou, quando ela era pequena, por aquela situação de violência doméstica, né, ela ficou muito assustada, né, e foi tipo, caiu a ficha. Então, a gente precisa sempre falar da questão da violência, que as pessoas ainda hoje acham que apenas é a violência física. E não, nós temos a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência moral, a violência sexual,
né? Então, a gente precisa, como eventos como esse, projetos como esse, esclarecer muito, tá? Porque esclarecer nas faculdades, esclarecer nas escolas, porque as crianças, elas podem levar daqui a pouco um folder ou comentar com a mãe: olha, mãe, aprendi na escola que isso que o pai está fazendo em casa é errado. E muitas vezes a mulher também não caiu a ficha, né? Então ela vive naquele ciclo. Então, assim, Ana, né, por não ter ainda uma renda que ela consiga se sustentar, ela também ainda está nessa situação, porque, afinal de contas, como ela não é agredida, ela não sofre a violência física, ela ainda consegue ir contornando, pelo menos até ela ter uma condição, né, de sair dessa situação. A meta dela é ter uma renda suficiente e condições para se sustentar, né? Uma vez que o escritório dela ainda é muito recente. Então, o que eu trago com essa fala? É que a violência é cíclica, normalmente as pessoas vão repetir o que elas viram e ouviram na infância, tá? Então, essa nossa geração, ela precisa romper com esse ciclo para que os filhos, né, não passem também por essa violência, né? Eu entendo, assim, que o empreendedorismo, ele salva. No momento que a mulher ela tem o seu dinheiro, fica mais fácil para ela sair daquela situação de violência. A gente sabe que mesmo aquela mulher que ela ganha bem, que ela tem a sua renda, ela também pode passar por uma situação de violência, inclusive patrimonial. Tá? Algumas ainda dão o seu cartão de crédito ou cartão que recebe um salário, entregam para o marido, para ele administrar o dinheiro. Tá? Ainda tem muito isso, mas a gente precisa fazer com que essa mulher ela perca o medo, perca a vergonha. Muitas vezes ela não tem o apoio da família, né? Então, se tu é amiga, se tu é vizinha de alguém e tu vê que ela está passando por essa situação de violência, né? Oferece ajuda, tá? Não se cale, não julgue, né? Então, as mulheres que estão passando essa situação de violência, elas precisam de um apoio de um psicólogo, uma psicóloga, porque a autoestima dela já está muito abalada. Então, se tu está passando por uma situação de violência, não se cale, né? Procure uma ajuda multidisciplinar, com psicólogo, coach, advogado, assistente social. Não vá na delegacia sozinha. Muitas vezes a delegacia, eles não estão preparados para ouvir o que a mulher está passando. A gente precisa de muito ainda políticas públicas, muito treinamento da polícia, para que eles consigam ouvir sem julgar, né? Quantas e quantas mulheres vão na delegacia, fazem um relato e eles mandam de volta para casa, dizem, não, isso não é nada. Então, assim, a gente ainda precisa disso, por isso é tão importante, vai acompanhada ou de uma amiga ou do advogado da Defensoria Pública, né? Então, se tu tem uma amiga, uma vizinha, oferece ajuda, não julgue, né? E cada um vai saber o momento certo de fazer a denúncia e de sair desse relacionamento abusivo, né? E, acima de tudo, não desista, não deixe ninguém se sentir confortável te desrespeitando. Então, eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade, peço desculpas mais uma vez se teve muito ruído externo e fico à disposição de vocês. Obrigada, doutora Carla. Bom, eu queria, antes de passar a palavra para a nossa presidente querida, que vai fazer o encerramento, queria agradecer mais uma vez a todas as palestrantes, a todas as mulheres incríveis que estiveram aqui hoje com a gente, que generosamente deram um pouquinho do seu tempo aqui para o nosso projeto, enriquecendo, né, essa nossa caminhada aí, que é árdua. Uma vez me disseram, Carolina, mas você não fica meio amarga, né, de sempre, parece aquela pessoa que você fala assim, bom dia por quê? Né? Não tem motivo para dar bom dia, não. Tem muita coisa ruim acontecendo aí. Mas não é isso. Eu acho que a gente não precisa ser assim, pode dar o bom dia sim, acordamos, estamos vivas, estamos com força e continuaremos lutando. Mas eu acho que sim, na rodinha de conversa, não rir de piadinha machista sem graça. Ele vai ficar sem graça, o problema é dele, na próxima vez pensa antes de falar, né? O constrangimento de quem fala o que quer, ouve o que não quer.
são nos pequenos gestos, que a gente não precisa ficar amarga, ficar sempre falando pelas coisas ruins e as coisas ruins que acontecem, mas é cuidar delas e não fingir que elas não existem. A gente pode ter a nossa vida, a gente pode curtir a nossa vida, a gente pode curtir a nossa saúde, a nossa família, estarmos em relacionamentos saudáveis, porque nem todos os relacionamentos são relacionamentos abusivos, às vezes alguns são tóxicos realmente, mas não necessariamente abusivos, até para que nós sejamos também uma chama de esperança. Porque as vítimas querem acreditar que o dia seguinte vai ser melhor, que o tempo vai passar e elas vão sobreviver e ficarem mais fortes. Então, eu realmente acredito que esse tipo de fala também é radicalizar, né? E que o radicalismo ele não nos leva a lugar nenhum, né? Ao contrário, eu acredito muito no racionalismo das ações e das falas e de efetivamente ser chata sim para cobrar o que nos prometem, para cobrar o que é feito. Quando eu falei dos projetos de lei que eu levantei sobre a temática que a gente tratou aqui hoje, a quantidade de apartes, de oposições que deputados ficam fazendo, e aí com isso as sessões são suspensas, e aí vai para frente, e aí não passa. Tem projetos desde a questão da orfandade de menores pais vítimas da Covid de 2021, que ainda não está valendo, que ainda não sequer foi votado, e fica tramitando anos e anos. E aí, esse menor lá atrás, 2021, está fazendo o quê? Esperando até hoje, dia 12 de setembro de 2023. Não dá para ser a luz da gentileza quando a gente encara os nossos legisladores, encara a nossa sociedade, as nossas autoridades, que viram o rosto ou que acham que uma burocracia ou uma tecnicalidade é mais importante do que efetivamente colocar políticas públicas, colocar projetos de lei, transformá-los em leis para que efetivamente eles comecem a gerar algum efeito, né? Então, eu vou passar a palavra para a minha presidente querida, doutora Júlia Kerr, agradecendo mais uma vez a presença de todos que assistiram a gente, quem não assistiu esse programa, né, esse seminário, porque eu acredito que, né, o nosso conteúdo aqui é muito valioso, ele vai ficar gravado no canal da aba nacional da Associação Brasileira de Advogados, então, se você não conseguiu assistir tudo, depois você assiste aqui. Doutora Júlia, a palavra é sua. Obrigada a todos que acompanharam a gente e até uma próxima oportunidade. Obrigada, doutora Carolina Minsen. Obrigada. Só um minutinho. Obrigada a todas as palestrantes. Puxando o gancho do que foi dito agora mais recentemente pela Carolina, Rui Barbosa já dizia que a justiça tardia é uma injustiça, né? Então, a gente precisa, sim, cobrar do judiciário posições, e do legislativo, certamente, posições mais efetivas, mais assertivas, enxergar quais são as demandas que são urgentes, porque aquilo que não é visto não existe, né? Então, deixar de manter invisibilizada essa violência. A gente precisa falar sobre a violência que é cometida institucionalmente, a violência que é cometida através dos processos, a violência que é cometida pelos advogados. E enquanto membro aqui da Associação Brasileira de Advogados, eu faço um apelo que haja capacitação dos advogados, não apenas para acolherem devidamente essas vítimas, né, e puxando aí a menção ao afeto tão bem colocada pela doutora Ana Patrícia, mas também de capacitação técnica na atuação jurídica. A Lei Maria da Penha, ela é a terceira melhor lei do mundo de proteção à mulher classificada pela ONU. Ela, ainda hoje, suscita uma série de discussões. Então, é importante que quem for atuar na defesa de mulheres também busque atuar de uma forma capacitada, conhecendo efetivamente a lei,
exigindo dela um cumprimento que ainda é muito pouco. A lei traz muito e a prática ainda deixa muito a desejar, né? A gente sabe, por exemplo, que as medidas protetivas de urgência são ali um rol meramente exemplificativo. Então, explorar de uma forma mais criativa, né, as medidas protetivas que podem oferecer àquela mulher e ao seu núcleo familiar mais proteção, mas para isso não vai adiantar o advogado estar capacitado, estar no domínio da técnica jurídica ali, do texto da lei, e mais do que isso, né, dos princípios que estão ali sendo protegidos, e aí a gente está falando não apenas uma questão de controle de legalidade, mas também de constitucionalidade e de convencionalidade, porque o Brasil se obriga pelas convenções das quais ele é signatário, ou seja, existe um compromisso enquanto país, enquanto nação, em efetivar esse combate. Então, de nada adianta o advogado estar capacitado, fazer seu trabalho da forma mais bem feita, se o judiciário está fechado para essas demandas, né? Se existe um pensamento ainda muito arcaico, muito ligado a práticas que já não têm mais lugar, né? A visões machistas, visões preconceituosas que julgam através de estereótipos, que aceitam violências inaceitáveis, né? A gente ainda tem, infelizmente, sob o manto da imunidade profissional, uma autorização a advogados para usarem termos injuriosos nas suas peças. Então, a gente precisa de uma reeducação ética desses profissionais, né? De um olhar mais compassivo. Você não precisa ser violento para ser um bom profissional, você não precisa apelar para estereótipos e julgamentos, né, com os mais variados motivos, se você pode efetivamente ganhar tecnicamente, né, através da discussão ali intelectual, né? Então, a gente precisa, sim, enxergar, inclusive, um ponto que foi trazido pela doutora Marília, que eu faço questão de reforçar, que é a necessidade da gente compreender melhor essa figura do sujeito processual sui generis, que é a assistência à vítima. Inclusive, a Defensoria Pública aqui do Rio de Janeiro, no biênio 23-24, ela está com o foco na proteção dos direitos das mulheres, né? Do combate à misoginia, e ela tem trabalhado nessa frente de compreender melhor, acho que cabe muito aos nossos grupos essa discussão, né, do que seria efetivamente, de que forma a gente pode oferecer essa assistência à vítima, né? Não é, como bem colocou a doutora Marília, uma assistência de acusação no processo penal, né, que é aquele advogado que auxilia, que atua junto ao Ministério Público para acusar o agressor. Óbvio que isso é importante, sim. A gente sabe que o Ministério Público é abarrotado de processos, são demandas que geralmente têm sutilezas e provas muito delicadas, então requer um olhar detalhado, dedicado, que muitas vezes o promotor sequer tem tempo hábil para entrar nesse nível de detalhe. Então, é importante, sim. Mas, para além disso, a gente precisa enxergar a necessidade de reparação civil, as ações de famílias, né? Então, a Defensoria Pública coloca isso, que ela tem oferecido esse acolhimento mais amplo dessas demandas, né? Então, entra com ação de guarda, de alimentos, enfim, indenização por danos morais, muitas vezes, para além da questão penal. Então, isso é importante. E ainda a questão assistencial às famílias, né? Assistencial às famílias das vítimas, os filhos que
acabam sofrendo, e foi dito aqui, muito bem demonstrado, que existe um efeito deletério muito grave. E se a gente parar para pensar que o direito, assim como a economia, eu sempre trago essa visão da análise econômica do direito, porque eu acho extremamente importante que a gente discuta a respeito disso. O objetivo é o bem-estar social. E se hoje a gente tem um estado de coisas que não favorece o bem-estar de agora, a gente ainda está também condenando o nosso futuro a uma situação lamentável. Porque se as nossas crianças hoje estão sofrendo as consequências das violências, o futuro delas vai ser pior. E aí vai ser pior porque elas vão ter mais problemas de saúde mental, elas vão se envolver em relacionamentos abusivos, ou elas vão ser novos agressores. Isso tudo volta contra a sociedade, porque aumenta a demanda de hospital, aumenta a demanda do próprio judiciário para rediscutir essas questões, né? Tudo sai do lugar. Todos acabam colhendo um fruto apodrecido dessa realidade de coisas. Então, cabe muito a nós fomentar esses debates, questionar, né, a forma de socialização das nossas meninas e meninos, né? Porque a gente sabe que a construção do gênero ela é social, ela é o que se espera, né, socialmente, né? Como uma mulher vai performar na sociedade, como um homem vai performar, e muitas vezes isso é uma construção que já é adoecida e limitante, não só para as mulheres, mas para os homens também, porque eles têm a sua... eles são, muitas vezes, vetados da possibilidade de externar seus sentimentos. Então, todos sofrem. Então, o ideal é que a gente, cada vez mais, fomente essas discussões, enxergue esses efeitos, que são efeitos, como eu diria... quase consequenciais da violência, né, para as famílias, né, e reforço aqui a necessidade dos juízes das varas de família estarem atentos a isso, às varas de infância e adolescência, porque as nossas crianças só estarão protegidas efetivamente se a gente fornecer um ambiente de segurança. Então, vamos rever a questão da guarda compartilhada obrigatória em caso de violência, vamos rever uma série de questões em relação à alegação de alienação parental, né? A doutora Marília também colocou uma dúvida, que é uma dúvida que paira sobre todas nós que atuamos nessa área, que é: deve ou não deve compartilhar o motivo da separação, a situação de violência? Muitas vezes, ainda que a criança já seja um adolescente ou já seja um jovem, o compartilhamento ele é acusado como sendo uma alienação parental. Então, até que ponto você deve preservar a imagem de uma pessoa violenta, porque, de certa forma, você pode, inclusive, colocar em xeque a sua relação de confiança com seu filho, né? Ela nunca me contou. Então, é uma situação muito delicada, que merece ainda muitos estudos, muita dedicação, e que eu tenho um prazer imenso de trazer e de me envolver nessa temática. Agradeço profundamente todas as participantes, agradeço a todos que estiveram aqui nos assistindo ou que vão nos assistir ainda. Recomendo, inclusive, que assistam os outros seminários. Todos eles tiveram participantes brilhantes, cada qual com um recorte diferente, porque, ao contrário do que se pensa, não é mais do mesmo. Esse assunto se desdobra em muitos outros temas. Então, agradeço profundamente. Fica aqui o meu convite para o próximo, que será no mês de outubro. Certamente teremos convidadas e convidados de nível equivalente aos que eu orgulhosamente tenho mantido até aqui. Então, eu agradeço, doutora Ana Patrícia, doutora Marília, doutora Carla, pela disponibilidade de vocês. Tempo é dinheiro, a gente sabe,
Então, agradeço profundamente essa dedicação. Doutora Carolina Minsen, minha parceira de jornada, você foi brilhante na mediação, como não poderia deixar de ser. Tenho muito orgulho de contar com toda a sua potência, toda a sua garra, toda a sua lucidez na nossa comissão. Muito obrigada. Obrigada a todos e um bom dia, uma ótima semana.